Queridos amigos, queridas amigas, Jesus nos abençoe na sua paz e na sua luz. Eu peço licença, antes da explanação do tema, para fazer uma prece, a fim de que possamos nos conectar com Deus e com os bons espíritos. Tranquilizemos os nossos corações, acalmemos os nossos pensamentos, agradecidos pela imensa oportunidade que a vida nos concede de crescer e prosperar, de nos desenvolver e gradativamente melhorar na direção da felicidade. Obrigado, Senhor, pelo teu amparo constante, pela força que nos ofereces, a fim de prosseguirmos no dia a dia, construindo o nosso leito de alegria e bem-estar, através da fraternidade e do amor que estamos conquistando em nossos corações e ofertando-o na direção daqueles que precisam de nós. Abençoa-nos hoje e sempre na tua paz. Que assim seja. Paulo de Tarso, em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, afirma algo extremamente interessante para a nossa análise. Ele afirmou: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Essa interrogação nos faz pensar profundamente a respeito dos conteúdos internos que possuímos. Normalmente, temos uma visão extremamente negativa de nossa parte, e isso é bastante comum. Acreditamos muitas vezes que não somos capazes de realizar uma série de coisas. Acreditamos que estamos impotentes para fazer importantes mudanças em nossa vida. Acreditamos também que o mundo parece ser um lugar perigoso e hostil, e as pessoas nos dão a impressão, por vezes, de que não são confiáveis. Também acreditamos que o futuro nos parece ser sombrio e que não há muita perspectiva de mudanças, de transformações para a nossa plenitude e a nossa felicidade no futuro. Essa tríade de percepções, a imagem que temos em relação a nós, a imagem que temos em relação ao mundo e às pessoas, e por fim a imagem que temos em relação ao futuro, compreendem uma tríade de percepção altamente perigosa para o nosso desenvolvimento espiritual, porque normalmente a consequência disso é a paralisia, a desmotivação, consequentemente, a inércia em relação a tudo aquilo que precisamos fazer em prol de nós mesmos e em prol daqueles que nos cercam. Paulo de Tarso, portanto, propõe uma visão espiritual profunda da criatura humana, afirmando que dentro dela existe um templo, uma morada, uma casa, onde Deus, que é a própria vida estuante, habita. E que, na verdade, o Espírito de Deus, ou seja, a sua essência, o seu conhecimento, as emoções, os sentimentos de nobreza, de valor,
que pertencem à criação e à vida como um todo, estão guardados dentro de nós. Essa é uma visão completamente nova, até mesmo do ponto de vista psicológico, porque no contexto de um trabalho psicológico, normalmente o terapeuta e o cliente vão em busca dos problemas por este experimentados. Vão em busca, algumas vezes, das suas mazelas, das suas deficiências, do seu campo de improdutividade, das distorções nas quais o cliente se agarra e vive em clima de profundo sofrimento. Paulo de Tarso propõe algo completamente diferente nesta percepção trazida em Coríntios, na primeira epístola, capítulo 3, versículo 16. Ele diz que, pelo contrário, Deus habita em nós. Somos herdeiros do conhecimento de Deus. Somos herdeiros da sua genealogia divina, da sua árvore de expressões valiosas. Somos todos herdeiros do Criador. Sendo assim, existe dentro de nós uma camada essencial de valores, uma camada produtiva, saudável, sadia, luminosa, que nós também não conhecemos. Nem sempre conhecemos as imperfeições, porém, de forma curiosa, muito menos aquilo que representa a potencialidade celeste habitando o nosso interior. Conhecemos muito menos. Isso quer dizer que o trabalho que temos que ter neste mundo não diz respeito apenas a localizar defeitos, problemas, imperfeições, mas também valores, potenciais, elementos do inconsciente espiritual e divino que constam em nós, que são poderosos instrumentos ou ferramentas para lidarmos com o mundo e conosco de maneira saudável que nós não conhecemos, que nós sequer imaginamos existir. É muito curioso como temos uma visão altamente pessimista de nós, não nos entregando, portanto, ao trabalho de educação de nós mesmos. Conheço pessoas, por exemplo, durante um processo de atendimento psiquiátrico, psicoterápico, que dizem assim: sinceramente, eu não sou ninguém. Eu noto que as pessoas não gostam de mim. Eu percebo claramente não ser capaz para a maioria das coisas que eu preciso fazer. Eu me noto alguém impotente para fazer mudanças. Logo percebemos, portanto, a visão negativa que temos nos 3 componentes de observação que nos afetam: o campo individual, o campo do entorno e o futuro. E quando focalizamos a visão nesses fatores de forma altamente prejudicial, tudo o que conseguimos é nos deseducar. Acabamos por nos deseducar. Não aprendemos as ferramentas, os instrumentos necessários para colocar em prática a presença de Deus em nosso interior, o Espírito de Deus que devemos manifestar. É necessário, portanto, ir em direção a esse templo divino
que está no nosso interior. Interessante é que os espíritos afirmaram certa vez a Allan Kardec, como consta em O Livro dos Espíritos, eles revelaram a Kardec que as leis divinas, todas aquelas tábuas da lei, os 10 mandamentos, os conceitos de Deus, a vontade do Criador, habitavam a consciência. Onde está escrita a lei de Deus? Questiona Allan Kardec. E os espíritos são categóricos. Elas estão na consciência. Significa que na nossa consciência, embora habitem pensamentos distorcidos, pensamentos de menosvalia, de descrença, tanto em relação a nós quanto em relação aos outros, emoções, às vezes intoleráveis, que atrapalham a nossa motivação, impedem um comportamento sadio. Apesar disso, dentro da consciência existe também um outro território primordial e fundamental. Esse território é o território de Deus, o território das leis naturais, o território da sua vontade, que está ali como uma bússola, a fim de direcionarmos a trajetória positiva e luminosa que precisamos executar para a própria autotransformação. Ali, na consciência, se encontram os reinos de valor, os elementos de sentido, para que norteiem a nossa caminhada em direção da própria vitória. Viktor Frankl, o fundador da logoterapia, a psicologia eminentemente espiritual, propõe que a criatura humana possui um Deus que ela não conhece dentro de si. Ela possui um ambiente lá no seu interior, que ele denominou de inconsciente espiritual ou inconsciente noético. A palavra noética é uma palavra traduzida do grego que significa espírito. O prefixo nos em grego significa espiritual, essência. Portanto, noético é um adjetivo vinculado a espiritual. O inconsciente noético, trazido como proposta por Viktor Frankl, representa exatamente aquilo que consta com Jesus nos orientando durante o período em que ele expôs o Sermão do Monte, trazendo inúmeras orientações para nós. Dentre elas, a presença desse inconsciente noético ou inconsciente espiritual, quando disse: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo o mais vos será dado de acréscimo. Essa proposta revolucionária e inovadora implica que todos nós temos um reino, ou, como diz Paulo de Tarso, um templo onde Deus habita. E esse elemento divino dentro de nós representa, como eu já comentei, pensamento, emoção, conteúdo nobre, saudável e belo, que vem da divindade e que está dentro de nós. E nós não detectamos ainda, não percebemos. Aí entra, portanto, a questão da educação. É necessário que nos eduquemos, é necessário que passemos em revista os conhecimentos que já adquirimos.
todos os fatores pelos quais passamos e acumulamos experiência, acumulamos vivência. É necessário fazer um inventário. E vamos notar, caso façamos esse inventário, que o nível de desenvolvimento, de sucesso, de crescimento, apesar de todas as dificuldades pelas quais passamos, foram muito maiores esses elementos de sucesso, de crescimento e de desenvolvimento. Estamos, nesse instante, numa condição muito mais vantajosa do que nos encontrávamos há tempos atrás, porque adquirimos mais experiência, adquirimos a calosidade das vivências no campo do sofrimento ou no campo do próprio êxito, no campo de erros e acertos que nos fazem, certamente, progredir na direção do Criador. É necessário compreender, portanto, qual é o sentido da vida. Qual é o sentido da vida para você? Você já meditou sobre isso? Você já se posicionou dentro dessa escala de valores? Qual é o sentido da sua vida? Essa é uma pergunta essencial, sem a qual não iremos a lugar algum, conforme consta em Alice, no País das Maravilhas. O gato se encontra com ela e pergunta: aonde você quer chegar? Ela diz então: qualquer lugar serve. Então ele responde para terminar: não adianta para onde eu possa apontar para você, uma vez que não importa onde você quer chegar. Quando a pessoa não sabe exatamente para onde quer ir, o que precisa encontrar, significa, portanto, em um termo mais metafórico, que ela não conhece o sentido da sua existência. Qual é o sentido da sua existência? Ora, a vida não é nada se não fizermos dela alguma coisa. A vida, sem sombra de dúvida, é Deus. Entretanto, no momento em que Ele nos sopra a vida se torna uma possibilidade de execução, uma possibilidade de tarefa, de concretização de algo. Mas só será se nós nos movermos, se nós nos mexermos, se nós tentarmos alguma coisa. Dessa forma, se não tivermos um norte, se não tivermos uma direção segura, plausível, concreta, baseada no que representa a vida e qual é o sentido na nossa existência, não iremos, como Alice, a lugar algum, porque pouco importa onde ousemos chegar. Então, a vida é uma ocasião para cumprirmos algo que tem importância, que tem valor, que tem significado. É para isso que nós nos encontramos na vida. Nós não estamos aqui para nos divertir, não estamos aqui para passear, não estamos aqui para curtir, como muitos pensam. Nós estamos aqui para cumprir um profundo significado. Quais são esses significados para os quais estamos na vida? Primeiro, nós estamos aqui para amar. Amar é, sem sombra de dúvida, o fanal de toda criatura humana. Nós estamos aqui para servir e amar. Amar o cônjuge, amar os pais, amar os filhos, amar os amigos, amar os desconhecidos, aprender a gostar das pessoas, aprender a se conectar com elas em clima de saúde. Esse é um dos fatores pelos quais estamos aqui primordiais. Quem não segue esta linha de busca de valores no campo da afetividade, construindo sentimentos
nobres e sadios vinculados às pessoas está perdendo tempo. Nós estamos aqui para um grande aprendizado, um deles, o de amar. Portanto, o primeiro fator importante que nos faz permanecer na Terra em um processo encarnatório é amar, exercitando, portanto, os vínculos da afetividade, estabelecer a compreensão das diferenças, estabelecer a ligação com aqueles que nós temos proximidade, perdoando, desculpando a ofensa, colaborando, acolhendo. Nós estamos aqui para lançar esses vínculos de afetividade uns com os outros. Da mesma forma, os desconhecidos, nós estamos aqui também para exercitar amá-los. O balconista da loja, o atendente que está ali num restaurante ou numa lanchonete, o motorista de ônibus, alguém que se encontra ali nos aguardando para um determinado atendimento, o vizinho que está mais distante, seja quem for, que represente no âmbito dos vínculos alguém um pouco mais afastado, mais desconhecido, sem dúvida, devemos também incluí-los no nosso exercício de amar, percebendo a todos como irmãos. Essa é a primeira e mais importante tarefa que precisamos fazer no campo da educação de si mesmo. O segundo fator importante que dá total sentido à vida é aquilo que Viktor Frankl denominou de valor criativo. O valor criativo está vinculado ao trabalho, mas não o trabalho operacional, aquele trabalho comezinho, aquele trabalho que fazemos para pagar as contas, aquele trabalho que fazemos para termos o salário do fim do mês. Não é esse tipo específico de sentido para o trabalho. Porque o trabalho, sejamos honestos, ele não serve para pagarmos nossas contas efetivamente. A finalidade do trabalho não é essa. Essa é a consequência do trabalho praticado. Quando nós exercitamos uma tarefa profissional, nós não fazemos essa tarefa profissional para pagar contas, para ter dinheiro no fim do mês. Não. Nós colocamos uma aptidão no mundo, isto é, nós nos formamos ou nos afeiçoamos a algum tipo de tarefa, de trabalho, nos aprimoramos em um tipo de ofício específico, não para ter dinheiro, mas para prestar um auxílio à sociedade. Olha como é diferente. Nós estamos no mundo, nesse aspecto de valores criativos, anteriormente, no sentido de amar. O Viktor Frankl denominou esse sentido de amar como um valor vivencial, quer dizer, viver a afetividade, viver o que a vida nos traz, as pessoas, a ligação com os outros no campo do afeto, é um valor vivencial. Agora eu estou me referindo a valor criativo, isto é, criar alguma coisa, não apenas trabalhar. Não é apenas trabalhar, mas sim criar algo, porque mesmo em um trabalho muito simples, repetitivo, ainda assim é possível criar. De que maneira? Através de uma maneira ou de uma forma que somente você possa fazer. Quando você adota uma maneira específica de fazer algo, com a sua própria dedicação, com o seu próprio interesse, com a sua própria motivação pessoal, adotando características muito singulares de cuidar daquilo que é importante para dar aos outros
como conhecimento, como aptidão para as pessoas, você está criando, você não está simplesmente trabalhando. Trabalhar simplesmente é ver na conta bancária aquele salário do fim do mês e aí pagar as contas, comprar alguma coisa, ir no mercado. É para isso que a gente trabalha. Agora, quem quer criar, quem quer inovar, quem quer se emaranhar em uma tarefa que seja para ele importante, este não trabalha, este cria, ele desenvolve, ele materializa algo que ele faz. É muito diferente. Portanto, esse é um aspecto importante da educação individual. Promover, através do trabalho, o bem-estar social. Promover, através do próprio aprimoramento profissional, acadêmico, seja qual for a sua tarefa. Quanto mais você se aperfeiçoar, se dedicar, inovar, adquirir novos conhecimentos para produzir melhor aquilo que você sabe fazer, mais você está motivado ou envolvido em um valor criativo, produtivo, materializador de algo que é grandioso. Este é o sentido do trabalho. Ele tem um valor criativo, ele não tem um valor apenas remunerativo, não, criativo. Mas existe ainda um terceiro aspecto importante, que também nos faz aprender consideravelmente na vida, e que Viktor Frankl denominou de valor atitudinal. O que é o valor atitudinal? Como o nome diz, atitude. Atitude é a postura que tomamos diante das coisas. O modo como nós nos posicionamos frente ao que nos acontece. Isso também é produtor de valores? Certamente que sim. Quando, muitas vezes, não temos a oportunidade de executar algo em função de limitações de âmbito orgânico ou de âmbito mental, quando temos, por exemplo, uma doença, uma depressão, um estado de ansiedade, ou quando temos uma doença orgânica, uma paralisia, estamos às vezes no leito, numa situação complexa, um tratamento muito especial, cuidadoso, por vezes doloroso. Quando estamos numa situação, portanto, de sofrimento, ainda é possível encontrar um sentido para a vida? Claro que sim, não há a menor dúvida. O sofrimento também tem um sentido. Pense comigo, observe o mundo em que nós nos encontramos. Um mundo de provas e expiações. É bem verdade que nós estamos em um mundo onde o sofrimento campeia. Existe muita dor. Veja agora, por exemplo, o período que passamos em função da pandemia do novo coronavírus. Quantas pessoas vieram a desencarnar? Quantas famílias sem esses entes queridos, amados? Quantas pessoas com dificuldades de ordem material, de subsistência? Quantas pessoas perderam, muitas vezes, não apenas membros importantes da sua família, mas também suas casas, objetos importantes, seu lugar? Quantas perdas ocorreram, quantos insucessos, quantas dificuldades e dores permearam
esse período de quase 2 anos da pandemia. Este é um mundo ainda de provas e expiações. Um mundo de experiências complexas, onde nós somos colocados aqui para aumentar a musculatura do espírito, aumentar, portanto, as nossas forças espirituais, vencendo desafios, vencendo inúmeras dificuldades, passando por cima, no bom sentido, isto é, suplantando grandes problemas de que somos acometidos, ou até mesmo suportando dificuldades, doenças, limitações, a fim de aprimorarmos a condição espiritual e, portanto, como disse Paulo de Tarso, exprimirmos o Espírito de Deus que existe em nós. Muitas vezes, há necessidade de que apareça o sofrimento para isso. Quando nós compulsamos o Evangelho, facilmente nós identificamos a experiência de Jesus com inúmeras criaturas passando pelo sofrimento. Quantas pessoas ele curou, como cegos, surdos, coxos, paralíticos, rancenianos e outros diversos problemas com os quais ele se deparou na figura das pessoas e pôde auxiliá-las. Aquelas pessoas atravessavam dores inomináveis, dores acerbas, como hoje ainda acontece. Periodicamente, passamos aqui neste mundo por guerras, por subtrações muito importantes, epidemias, pandemias, catástrofes climáticas, como nós sabemos a respeito do tsunami na Indonésia, vários maremotos, terremotos, sobretudo no Japão e em outros países de proximidade, complicações neste mundo altamente presentes. Mas isso seria o quê? O abandono de Deus em relação aos seus filhos? Naturalmente que não. Tratam-se de experiências, algumas delas que poderiam ser evitadas, como, por exemplo, a ganância, o orgulho, o egoísmo, fomentando guerras, fomentando destruição. São comportamentos que poderiam ser impedidos, poderiam ser evitados. Como não foram, serviram para o Criador como instrumento de aprendizado e desenvolvimento das criaturas humanas. Da mesma forma, aqueles que muitas vezes a vida nos envia como chamamento importante, a fim de superarmos nossas próprias imperfeições, promovendo o aparo das arestas de equívocos, de erros, de cegueira que ainda possuímos. Essas experiências dolorosas vêm para chacoalhar, vêm para mexer profundamente com o nosso status quo, com aquele momento de calmaria que estamos, totalmente absortos no que não é tão significativo. Então Deus envia periodicamente experiências que estão no ar, no fundo da terra, mergulhadas nos oceanos, situações que nos fazem refletir poderosamente qual é o sentido real da vida. Para que eu estou sendo chamado?
A que eu estou sendo convocado para contribuir, cooperar e servir? Esse raciocínio, com base em perguntas que eu estou aqui citando, representa ponto importante de desenvolvimento no lugar de aproveitar a vida, curtir a vida, passar os dias em bonança, sem nenhum tipo de experiência ou desafio, apenas, como se diz por aí nos grandes refrãos, deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, tudo está bem. E aí vamos aprendendo com a dor a fazer essas modificações. Porque a dor também educa. A dor também nos faz acordar para a imensa realidade dos propósitos de Deus em relação a nós, que não é nos fazer sofrer, de modo algum. Jamais seria nos prejudicar, nos afetar dolorosamente. Geralmente, a dor vem, sobretudo, com base às nossas ações. Conforme semeamos, colhemos. Ninguém pode colher uvas dos espinheiros, tampouco figos dos abrolhos. Sendo assim, tudo o que recebemos vem de acordo com a nossa semeadura. Educar, portanto, significa promover na direção da vida uma viagem inteligente e saudável. Essa viagem se dá em busca do sentido existencial, através de amar, servir, ou até mesmo, se necessário, sofrer, porém com atitude, tomando posição corajosa sobre o sofrimento. Todo aquele que tem alguma limitação do ponto de vista orgânico ou mental, ainda assim é um espírito imortal, destinado à luz. Isso quer dizer que dentro dele existe uma parte que é o inconsciente noético, ou o reino de Deus, como chamou Jesus, que ele deve evocar como atitude firme, corajosa e de não desistência, apesar do sofrimento. Isto também é educar. Portanto, como conclusão, roguemos a Deus o seu amparo e a sua inspiração, a fim de não sucumbirmos pelo caminho, a fim de jamais desistirmos da jornada por meio do suicídio, direto ou indireto. Porque o suicídio indireto se dá quando abusamos de substâncias, consumimos álcool, quando consumimos o tabaco, a cocaína, a maconha, o crack e tantas outras substâncias altamente perniciosas para a economia orgânica e também para a estrutura psicológica. Da mesma maneira, também cometemos suicídio indireto quando desistimos do que é importante, quando abandonamos os padrões de comportamento sadios, quando nos desconectamos completamente do valor da vida. Cometemos suicídio indireto quando desacreditamos em nós, colocando-nos em posição de total humilhação perante o mundo e perante a vida, como se fôssemos criaturas inúteis, incapazes e inertes. Não entre
nesse ciclo vicioso de perturbações mentais e de julgamentos tão hostis em relação a você. Ame a si mesmo. Ame o seu semelhante. Seja solidário. Confie em Deus, apesar de todas as circunstâncias pelas quais você está passando. Porque no futuro, um futuro muito breve, a luz se abrirá. Os portais da vida espiritual abrir-se-ão para todos nós. E nós então poderemos ver o quanto valeu a pena ter suportado dissabores, superado infortúnios, vencido a nós mesmos, não aos outros. Não estabeleçamos competição com ninguém. Estabelecemos, sobretudo, um cuidado conosco de não desistir da vida em momento algum, educando-nos para descobrir, para encontrar o Deus interno que habita o nosso coração. Porque ele não vem, como disse o Cristo, com aparência interior. Ele está dentro de nós. Ele estua e brilha em nosso interior. Sendo assim, é ali que devemos encontrá-lo. E ele está lá. Ele está dentro de nós, aguardando o momento de abrirmos com a chave da percepção, da inteligência e da emoção o cadeado do baú onde o depositamos, esquecido que ele ficou em função das armadilhas que caímos, de pensamentos destrutivos, sentimentos intoleráveis, comportamentos abusivos conosco. Agora abramos o baú e deixemos o Deus interior sair e vamos inaugurá-lo no mundo, fazendo o melhor que estiver ao nosso alcance. Eduquemo-nos definitivamente para o bem. Que haja paz e luz nos nossos corações. Muito obrigado.